Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas outras coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. O Evangelho de Jesus Cristo que estamos meditando é de autoria de João, capítulo 16, versículo de 12 a 15. Jesus coloca dentro da concepção temporal a necessidade dos discípulos de viver o Evangelho no tempo certo, na medida certa. O fato de Jesus dizer que tem muitas outras coisas para dizer, mas que eles não seriam capazes de as compreender agora, mostra bem, meus irmãos, o ser discípulo requer tempo. Compreender a palavra de Deus não é um ato mágico. Absorver esta palavra requer mais tempo ainda. Significa que o ser cristão é construir uma vida, é fazer um caminho, uma caminhada com Jesus Cristo. Por isso, Jesus sabe bem que nem todos estão de imediato prontos para compreender a mensagem do Evangelho. Por isso, não é razoável, aceitável que algum tipo de liderança, algum tipo de coordenador de pastoral, de movimentos das nossas paróquias, queiram impor a todos o amadurecimento por igual. Não é assim. Por isso, quantas vezes eu, como padre, eu me deparo com pessoas reclamando dos outros, porque a pessoa, um é mais lento, o outro é mais rápido, mais imediato em se envolver nas coisas da igreja, abraçar a sua fé, se envolver com a causa do reino de Deus, e outros não. Outros levam anos, às vezes até mesmo uma vida, para depois ter o estalo, a abertura para viver a fé cristã. É só você que é de igreja, que é mais maduro, que de fato já alcançou esta maturidade, observar como que as pessoas no mesmo ambiente, às vezes no mesmo grupo de pastoral ou movimento, dentro do mesmo contexto, ouvindo as mesmas palavras, a mesma explicação, mas elas são mais lentas, elas demoram mais, elas são mais morosas para se dedicar às coisas da igreja. Até mesmo aquelas que se revelam de forma dramática, agressivas, que atacam a igreja, falam mal da igreja. O que diz uma atitude como essa? Essa pessoa não compreendeu o Evangelho. Essa pessoa não amadureceu à luz da palavra de Deus. As pessoas que estão anos dentro do contexto da igreja, mas não está em comunhão com a igreja, com a palavra de Deus, fala mal do Papa, fala mal do seu padre, fala mal de tantos outros. Por quê? Não compreendeu ainda. Por isso Jesus Cristo diz: olha, tem muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não são capazes ainda de as compreender agora. Ou seja, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo em que você vai compreender, você vai estar maduro suficiente para assumir as responsabilidades do ser cristão. E falando em responsabilidade cristã, hoje a igreja celebra a beata Ulrica, irmã da Santa Cruz, nasceu na Alemanha, ela de uma família muito humilde, muito pobre. Ela foi diagnosticada com uma erisipela, uma doença grave,
E no contexto da enfermidade, da doença, ela descobriu a sua vocação. Foi grande defensora e protetora dos mais humildes, dos trabalhadores, em especial os trabalhadores domésticos. Rezava muito, zeladora da caridade, morreu aos 31 anos, em 1913, e foi beatificada pelo Papa João Paulo II, em 1987. Roguemos, pois, queridos irmãos e irmãs, que a paciência de Deus para conosco nos leve sempre a não desistirmos, nos leve sempre a caminhar com o olho voltado para a necessidade do outro e o coração sempre aberto para acolher o Evangelho, acolher a palavra de Deus, acolher o que Deus nos ensina. Não é porque Deus é paciente conosco que nós devemos descuidar de nos dedicarmos mais à vivência do Evangelho. Que Deus te abençoe a tua família, tua casa, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.